Santo Agostinho, Confissões, livro 11, O Homem e o Tempo. Confessar a Deus o que ele já conhece. Sendo vossa eternidade, ignorais porventura, Senhor, o que eu vos digo, ou não vedes no tempo o que se passa no tempo? Por que razão vos narro, pois tantos acontecimentos? Não é certamente para que os conheçais por mim, mas para excitar o meu afeto para convosco e o daqueles que leem estas páginas, a fim de todos exclamarmos: Deus é grande e digno de todo o louvor. Já disse e torno a repetir: narro estas coisas pelo desejo de vos amar. Também nós oramos, e contudo a verdade diz-nos: o vosso Pai conhece o que vos é necessário, antes de lhe o pedirdes. Por isso patenteamos o nosso amor para convosco, confessando-vos as nossas misérias e as vossas misericórdias, a fim de que ponhais termo à obra já começada da nossa libertação, e sejamos felizes em vós, cessando de ser miseráveis em nós. Por isso nos chamastes para que fôssemos pobres de espírito e mansos, para que chorássemos, tendo fome e sede de justiça, para que fôssemos misericordiosos, puros e pacíficos. Já vos narrei muitas coisas segundo me foi possível, e segundo o desejo de minha alma, já que fostes o primeiro a exigir de mim que me confessasse a vós, meu Senhor e meu Deus, porque sois bom, e a vossa misericórdia é eterna. Os arcanos das palavras divinas. Quando poderei eu, com a língua da minha pena, enumerar todas as vossas solicitações, terrores, consolações e incitamentos com que me introduzistes a pregar a vossa palavra e a distribuir a vossa doutrina ao vosso povo, mesmo que fosse capaz de as enunciar por ordem, cada gota de tempo me é preciosa. Desde menino que ansei ardentemente meditar a vossa lei, e nela confessar-vos a minha ciência e imperícia, os primeiros alvores da iluminação da minha alma e os restos das minhas trevas, até que a minha fraqueza seja absorvida pela vossa fortaleza. Não quero gastar noutras coisas as horas que me deixam livres, as necessidades de alimentar o corpo e de repousar da contenção do espírito. Gastarei nisso os momentos livres dos serviços que devemos aos homens e dos que lhes prestamos sem lhes dever. Senhor, meu Deus, atendei a minha oração, e oxalá a vossa misericórdia ouça o meu desejo, porque não é só por mim que ele palpita, senão também por aqueles que a caridade me faz olhar como a irmãos. Vós vedes no meu coração que assim é, sacrificar-vos-ei as operações do meu pensamento e da minha língua. Dai-me, porém, aquilo que vos desejo oferecer e sacrificar. Eu sou pobre e indigente, vós sois rico para os que vos invocam, vigiando sobre nós com segurança. Purificai os meus lábios e o meu coração de toda temeridade e mentira. Sejam as sagradas escrituras as minhas castas delícias, que eu não seja enganado nelas, nem com elas engane os outros. Escutai a minha alma, Senhor, e tende piedade de mim. Ó meu Deus, que sois luz dos cegos, força dos enfermos, e simultaneamente luz dos que vêm, e força dos fortes. Escutai compassivo a minha alma, ouvi-a enquanto clama do mais profundo abismo em que se encontra. Se os vossos ouvidos não estão presentes lá neste abismo, para onde nos dirigiremos? Por quem chamaremos? Vosso é o dia e vossa é a noite. Há um aceno da vossa vontade, os instantes voam. Concedei-me, por conseguinte, tempo para meditar os segredos da vossa lei, e não a fecheis aos que lhe vêm bater à porta. Não foi em vão que quisestes fossem escritas tantas páginas sagradas, cheias de mistérios. Porventura,
Esses bosques não possuem também os seus veados, que aí se acolhem e refugiam, aí passeiam e pastam, aí se deleitam ruminando. Ó Senhor, aperfeiçoai-me e patenteai-me esses mistérios. A vossa palavra é a minha alegria. A vossa voz é mais deleitosa do que toda a fluência de prazeres. Concedei-me o que amo, porque estou inebriado de amor. E isso me concedestes. Não abandoneis os vossos dons, nem deixeis de regar esta erva sequiosa. Oxalá vos confesse tudo o que encontrar nos vossos livros, e ouça a voz dos vossos louvores. Possa eu inebriar-me de vós, e considerar as maravilhas da vossa lei, desde o princípio em que criastes o céu e a terra, até ao tempo em que partilharemos convosco do reino perpétuo da vossa santa cidade. Senhor, tende compaixão de mim, e ouvi o meu desejo. Julgo que nele não há nada de terrestre, nem de ouro, nem de prata, nem de pedras preciosas, nem de vestidos luxuosos, nem de honras e poderes, nem de prazeres da carne, nem de coisas necessárias ao corpo e a esta nossa via de peregrinos. Tudo nos é dado por acréscimo a nós que buscamos o reino do céu e vossa justiça. Vede, Senhor meu Deus, donde nasce o meu anseio. Os maus contaram-me as suas alegrias, mas estas não são como as que provêm da vossa lei. Ó Senhor, eis donde brota o meu anseio. Vede, ó Pai, aprovai e tende por bem que eu, sob o olhar da vossa misericórdia, encontre graça diante de vós, para que os arcanos das vossas palavras se abram, quando o meu espírito lhes bater à porta. Peço-vos, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, o homem sentado à vossa destra, o Filho do homem, ao qual confirmastes como mediador entre vós e nós. Por ele nos buscastes quando vos não procurávamos. Buscastes-nos para que também vos buscássemos. Rogo-vos por intermédio do vosso Verbo, pelo qual criastes todas as coisas, e entre elas a mim. Rogo-vos pelo vosso unigênito, pelo qual chamastes à adoção o povo dos crentes, entre os quais estou eu também. Por ele que está sentado à vossa direita, e intercede por nós diante de vós. Nele se encontram todos os tesouros de sabedoria e ciência, aos quais procuro nos vossos livros. Moisés escreveu a seu respeito. Isto dilo ele, isto dilo a verdade. Como compreender Moisés? Concedei-me que eu ouça e compreenda como, no princípio criastes o céu e a terra. Isto escreveu Moisés, escreveu e deixou este mundo, partiu daqui de vós para vós, e agora não está na minha presença. Se estivesse presente, detê-lo-ia para lhe pedir e suplicar por vosso intermédio, que me patenteasse o sentido desta frase. Prestaria atenção às palavras, saídas dos seus lábios. Se Moisés falasse na língua hebraica, em vão impressionaria os meus ouvidos, porque nenhuma ideia atingiria a minha mente. Se, porém, se exprimisse em latim, compreenderia o que ele me dissesse. Mas como saberia eu que ele falava a verdade? E quando soubesse, sabê-lo-ia por seu intermédio? A mesma verdade que não é hebraica, nem grega, nem latina, nem bárbara, dir-me-ia interiormente, dentro do domicílio do meu pensamento, sem o auxílio dos órgãos da boca e da língua, e sem ruído de sílabas. Moisés fala a verdade, e eu, imediatamente, com toda certeza e confiança, direi àquele vosso servo, dizeis a verdade. Como não posso consultar, interrogo-vos, ó verdade, cuja plenitude ele possuía, e com a qual enunciou aquelas verdades. Suplico-vos, ó meu Deus, que me perdoeis os pecados, e já que permitistes que aquele vosso servo dissesse estas coisas, fazei também que eu as compreenda. Deus no poema da criação. Existem, pois, o céu e a terra. Em voz alta dizem-nos que foram criados, porque estão sujeitos a mudanças e vicissitudes, ainda mesmo que não foi criado,
e todavia existe, nada tem em si que antes não existisse. Portanto, sofreu mudança e passou por vicissitudes. Proclamem todas estas coisas que não se fizeram a si próprias. Existimos porque fomos criados. Portanto, não existíamos antes de existir, para que nos pudéssemos criar. A mesma evidência é a voz com que o céu e a terra nos falam. Vós, Senhor, os criastes. Porque sois belo, eles são belos. Porque sois bom, eles são bons. Porque existes, eles existem. Não são tão formosos, nem tão bons, nem existem do mesmo modo que vós, seu Criador. Comparados convosco, nem são belos, nem são bons, nem existem. Graças vos sejam dadas, por sabermos estas coisas, mas a nossa ciência, comparada com a vossa, é ignorância. A palavra criadora. De que modo, porém, criastes o céu e a terra, e qual foi a máquina de que vos servistes para esta obra tão imensa, se não procedestes como artífice que forma um corpo de outro corpo, impondo-lhe segundo a concepção da sua mente vigorosa, a imagem que vê em si mesma, com os olhos do Espírito, donde lhe viria este poder, se vós lhe não tivesseis criado a imaginação. O artífice impõe a forma à matéria, a qual já existia e já a continha, isto é, a terra, ou a pedra, ou a madeira, ou ao ouro, ou a qualquer coisa material. Mas donde proviriam estes seres se os não tivesseis criado? Fizestes ao artífice o corpo, fizestes-lhe a alma que impera aos membros, criastes a matéria com que fabrica os objetos, a inspiração com que ele concebe a arte, e vê internamente o plano que executa no exterior. Concedestes ao artista os sentidos do corpo, com os quais, servindo-se deles como de intérpretes, transpõe da fantasia para a matéria a figura que deseja realizar. Com eles anuncia ao espírito o que fez, para que este lá dentro pergunte à verdade, juiz da alma, se a obra foi bem realizada. Todas essas criaturas vos louvam como a Criador de tudo, mas de que modo as fazeis? Como fizestes, meu Deus, o céu e a terra? Sem dúvida, não fizestes o céu e a terra, no céu ou na terra, nem no ar ou nas águas, porque também estes pertencem ao céu e à terra. Nem criastes o universo no universo, porque antes de o criardes não havia espaço onde pudesse existir, nem tinhais à mão matéria alguma com que modelasseis o céu e a terra. Nesse caso, donde viria essa matéria que vós não criareis e com a qual pudesseis fabricar alguma coisa? Que criatura existe que não exige a vossa existência? Portanto, é necessário concluir que falastes, e os seres foram criados. Vós os criastes pela vossa palavra. A voz ecoando no silêncio. Mas como é que falastes? Porventura, do mesmo modo como quando se ouviu de entre a nuvem a voz que dizia: Este é o meu filho predileto? Com efeito, aquela voz ecoou e sumiu-se, começou e findou. Ressoaram as sílabas e passaram, a segunda após a primeira, a terceira após a segunda, e todas pela mesma ordem até a última, e depois da última o silêncio, donde claramente ressalta que uma criatura as pronunciou, mediante uma vibração temporal, a serviço da vossa eterna vontade. Essas palavras transitórias anunciou-as ela, por intermédio dos ouvidos externos, a inteligência que as compreende e cujos órgãos interiores da audição estão dispostos para escutarem o vosso verbo eterno. A inteligência comparou essas palavras, proferidas no tempo, com o vosso verbo, gerado no eterno silêncio, e disse: sim, a diferença é grande, muito grande. Essas palavras estão muito abaixo de mim, nem sequer existem, porque fogem e passam, porém o verbo de Deus permanece sobre mim eternamente. Se foi, portanto, por meio de palavras soantes e transitórias que dissestes que fossem feitos o céu e a terra, e se assim os criastes, conclui-se que já antes do céu e da terra existia uma criatura material, por cujas vibrações aquela voz pôde correr no tempo. Porém, nenhum corpo existia antes do céu e da terra, ou se existia,
vós o tinhais certamente criado, sem ser por meio de voz transitória. Por ele emitistes a voz passageira, com que disseste que o céu e a terra fossem feitos. Efetivamente, qualquer que seja a substância com que produzistes essa voz, de modo algum poderia existir, se a não tivesseis criado, mas que palavra pronunciastes para dar ser à matéria com que havíeis de formar aquela palavra. O Verbo de Deus coeterno com Deus. Assim nos convidais a compreender o Verbo, Deus junto de vós, que sois Deus, o qual é pronunciado por toda a eternidade, e no qual tudo é pronunciado eternamente. Nunca se acaba o que estava sendo pronunciado, nem se diz outra coisa para dar lugar a que tudo se possa dizer, mas tudo se diz simultânea e eternamente. Se assim não fosse, já haveria tempo e mudança, e não verdadeira eternidade e verdadeira imortalidade. Tudo isso entendi, meu Deus, e por isso vos dou graças. Confesso-vos, Senhor, que o entendi, e comigo vos conhece, e bendiz todo que não é ingrato à infalível verdade. Sabemos, Senhor, sabemos que uma coisa morre e nasce, consoante deixa de ser o que era, e passa a ser o que não era. No vosso Verbo, porém, nada desaparece, nada se substitui, porque é verdadeiramente eterno e imortal. Por isso, ao Verbo que é coeterno convosco, dizeis, ao mesmo tempo e eternamente, tudo o que dizeis, e tudo o que dizeis que se faça, realiza-se. Para vós não há diferença nenhuma entre o dizer e o criar, nem tudo, porém, o que fazeis com a vossa palavra se realiza simultaneamente e desde toda a eternidade. Nós, discípulos do Verbo, dizei-me a causa de tudo isto. Eu vou-lo peço, Deus e Senhor meu. Alguma coisa entendo, mas não sei como me exprimir. Limito-me a dizer que tudo quanto começa a existir, ou deixa de existir, só principia ou acaba quando se conhece, na vossa razão eterna, que tudo isso deve ter começado ou terminado, ainda que nela nada comece e nada desaparece. O vosso Verbo é este princípio de todas as coisas, porque também nos fala, assim falou-nos no Evangelho por meio do seu corpo. Ressoou essa voz exteriormente aos ouvidos dos homens, para que acreditassem nele, o buscassem dentro de si mesmos, e o encontrassem na eterna verdade, onde o bom e único Mestre ensina a todos os discípulos. Senhor, ouço aí a vossa voz a dizer-me que só nos fala verdadeiramente aquele que nos ensina. Quem nos não ensina, ainda que nos fale, é como se não nos falasse. Mas além da verdade imutável, quem é que nos ensina? Ainda quando somos elucidados pela criatura mutável, somos encaminhados também para a verdade imutável, onde verdadeiramente aprendemos. Então conservamo-nos de pé a ouvi-lo e enchemo-nos de alegria por causa da voz do esposo, que nos conduz à origem de onde somos. Portanto, é ele o princípio, porque se ele não permanecesse, não teríamos para onde voltar quando vagueássemos errantes. Quando, porém, voltamos do erro, voltamos com plena consciência. Ensina-nos a fim de que possuamos essa plena consciência da nossa volta, porque é o princípio. Ele fala-nos. A luz do Verbo em mim. Criastes, ó Deus, o céu e a terra, neste princípio do vosso Verbo, no vosso Filho, na vossa virtude, na vossa sabedoria, falando e agindo de um modo admirável. Quem o poderá compreender? Quem o poderá contar? Que luz é esta que me ilumina de quando em quando e me fere o coração sem o lesar? Horrorizo-me e inflamo-me, horrorizo-me enquanto sou diferente dela, inflamo-me enquanto sou semelhante a ela. É a sabedoria, a mesma sabedoria que bruxuleia em mim e rasga a minha nuvem. Esta encobre-me de novo quando desanimo por causa da escuridão e do peso das minhas misérias. Enfraqueceu-se de tal modo na indigência o meu vigor, que não suporto o meu próprio bem, até que vós, Senhor, que vos tornastes compassivo para com todas as minhas iniquidades, me cureis também de todos os achaques,
Resgatareis, pois, a minha alma da corrupção, coroar-me-eis na vossa compaixão e misericórdia, saciareis de bem o meu desejo, porque então a minha juventude será renovada como a da águia. Fomos salvos pela esperança e aguardamos com paciência as vossas promessas. Ouça, pois, vossa voz em seu interior, quem puder. Eu clamarei, confiado no vosso oráculo. Quão magníficas são as vossas obras, Senhor! Tudo fizestes na vossa sabedoria. É ela o princípio, e foi neste princípio que criastes o céu e a terra. Que faria Deus antes da criação? Não é verdade que estão ainda cheios de velhice espiritual aqueles que nos dizem que fazia Deus antes de criar o céu e a terra? Se estava ocioso e nada realizava, dizem eles, porque não ficou sempre assim no decurso dos séculos, abstendo-se como antes de toda ação. Se existiu em Deus um novo movimento, uma vontade nova, para dar o ser a criaturas que nunca antes criara, como pode haver verdadeira eternidade, se nele aparece uma vontade que antes não existia? A vontade de Deus não é uma criatura, está antes de toda criatura, pois nada seria criado se antes não existisse a vontade do Criador. Essa vontade pertence à própria substância de Deus. Se alguma coisa surgisse na substância de Deus, que antes lá não estivesse, não podíamos com verdade chamar a essa substância eterna. Mas se desde toda a eternidade é vontade de Deus que existam criaturas, por que razão não são as criaturas eternas? O tempo não pode medir a eternidade. Quem afirma tais coisas, ó sabedoria de Deus, luz das inteligências, ainda não compreendeu como se realiza o que se faz por vós e em vós, e esforça-se por saborear as coisas eternas, mas o seu pensamento ainda volita ao redor das ideias, da sucessão dos tempos passados e futuros, e por isso tudo o que escogita é vão. A esse, quem o poderá aprender e fixar para que pare um momento e arrebate um pouco do esplendor da eternidade, perpetuamente imutável, para que veja como a eternidade é incomparável, se a confronta com o tempo que nunca para. Compreenderá então que a duração do tempo não será longa, se não se compuser de muitos movimentos passageiros. Ora, estes não podem alongar-se simultaneamente. Na eternidade, ao contrário, nada passa, tudo é presente, ao passo que o tempo nunca é todo presente. Esse tal verá que o passado é impelido pelo futuro e que todo futuro está precedido de um passado, e todo passado e futuro são criados e dimanam daquele que sempre é presente. Quem poderá aprender o coração do homem para que pare e veja como a eternidade imóvel determina o futuro e o passado, não sendo ela nem passado nem futuro? Poderá, porventura, a minha mão que escreve explicar isso? Poderá a atividade da minha língua conseguir pela palavra realizar empresa tão grandiosa? O que fazia Deus antes da criação do mundo? Eis a minha resposta àquele que pergunta: que fazia Deus antes de criar o céu e a terra? Não lhe responderei nos mesmos termos com que alguém, segundo se narra, respondeu, eludindo com graça a dificuldade do problema. Preparava, disse a Jena, para aqueles que perscrutam esses profundos mistérios. Uma coisa é ver a solução do problema, outra é rir-se dela. Não darei essa resposta. Gosto mais de responder, não sei, quando de fato não sei, do que apresentar aquela solução, dando motivo a que se escarneça do que propôs a dificuldade, e se louve aquele que respondeu coisas falsas. Mas eu digo, meu Deus, que sois o Criador de tudo o que foi criado. Se pelo nome de céu e terra se compreendem todas as criaturas, não temo afirmar que antes de criardes o céu e a terra, não fazieis coisa alguma, pois se tivesseis feito alguma coisa, que poderia ser senão criatura vossa. Oxalá eu soubesse tudo o que me importa conhecer, como sei que Deus não fazia nenhuma criatura, antes que se fizesse alguma criatura. O eterno hoje, mas se a célere fantasia de alguém
anda vagueando por tempos imaginários anteriores à criação. Esse se admira de que vós, Deus onipotente, Criador e mantenedor de todas as coisas, artífice do céu e da terra, antes de empreenderdes essa empresa, vos tenhais abstido durante inumeráveis séculos da realização de tão grande obra, esse que atenda e considere quão falso é o objeto da sua admiração. Como poderiam ter passado inumeráveis séculos, se vós, que sois o autor e o criador de todos os séculos, ainda hoje não tinhais criado, que tempo poderia existir, se não fosse estabelecido por vós? E como poderia esse tempo decorrer, se nunca tivesse existido? Sendo, pois, vós o obreiro de todos os tempos, se é que existiu algum tempo antes da criação do céu e da terra. Por que razão se diz que vos abstinhais de toda a obra? Efetivamente, fostes vós que criastes esse mesmo tempo, nem ele podia decorrer antes de o criardes. Porém, se antes da criação do céu e da terra não havia tempo, para que perguntar o que fazieis então? Não podia haver então, onde não havia tempo. Não é no tempo que vós possedeis o tempo, pois de outro modo não seríeis anterior a todos os tempos. Precedeis, porém, todo o passado, alteando-vos sobre ele, com a vossa eternidade sempre presente. Dominais todo o futuro, porque está ainda para vir. Quando ele chegar, já será pretérito. Vós, pelo contrário, permaneceis sempre o mesmo, e os vossos anos não morrem. Os vossos anos não vão nem vêm, porém os nossos vão e vêm, para que todos venham. Todos os vossos anos estão conjuntamente parados, porque estão fixos, nem os anos que chegam expulsam os que vão, porque estes não passam. Quanto aos nossos anos, só poderão existir todos, quando já todos não existirem. Os vossos anos são como um só dia, e o vosso dia não se repete, de modo que possa chamar-se cotidiano, mas é um perpétuo hoje, porque este vosso hoje não se afasta do amanhã, nem sucede ao ontem. O vosso hoje é a eternidade, por isso gerastes com o eterno vosso Filho, a quem dissestes, eu hoje te gerei. Criastes todos os tempos, e existis antes de todos os tempos. Não é concebível um tempo em que possa dizer-se que não havia tempo. O que é o tempo? Não houve tempo nenhum em que não fizesseis alguma coisa, pois fazieis o próprio tempo. Nenhuns tempos vos são coeternos, porque vós permaneceis imutável, e se os tempos assim permanecessem, já não seriam tempos. Que é, pois, o tempo? Quem poderá explicá-lo clara e brevemente? Quem o poderá aprender, mesmo só com pensamento, para depois nos traduzir por palavras o seu conceito, e que é assunto mais familiar e mais batido nas nossas conversas do que o tempo. Quando dele falamos, compreendemos o que dizemos, compreendemos também o que nos dizem quando dele nos falam, o que é por conseguinte o tempo. Se ninguém me perguntar, eu sei. Se o quiser explicar a quem me fizer a pergunta, já não sei. Porém, atrevo-me a declarar sem receio de contestação que, se nada sobreviesse, não haveria tempo futuro, e se agora nada houvesse, não existiria o tempo presente. De que modo existem aqueles dois tempos, o passado e o futuro, se o passado já não existe, e o futuro ainda não veio? Quanto ao presente, se fosse sempre presente e não passasse para o pretérito, já não seria tempo, mas eternidade. Mas se o presente, para ser presente, tem necessariamente de passar para o pretérito, como podemos afirmar que ele existe, se a causa da sua existência é a mesma pela qual deixará de existir? Para que digamos que o tempo verdadeiramente existe, porque tende a não ser. As três divisões do tempo. Contudo, dizemos tempo longo ou breve, e isto só o podemos afirmar do futuro ou do passado. Chamamos longo ao tempo passado, se é anterior ao presente, por exemplo, 100 anos. Do mesmo modo, dizemos que o tempo futuro é longo, se é posterior ao presente, também 100 anos. Chamamos breve ao passado, se dizemos, por exemplo, há 10 dias, e ao futuro se dizemos daqui a 10 dias.
Mas como pode ser breve ou longo, o que não existe? Com efeito, o passado já não existe, e o futuro ainda não existe. Não digamos é longo, mas digamos do passado foi longo, e do futuro será longo. Nesta questão, escarnecerá do homem a vossa verdade? Ó meu Deus, é minha luz. O tempo longo já passado. Foi longo depois de passado ou quando ainda era presente? Só então podia ser longo, nesse momento presente, quando existia alguma coisa capaz de ser longa. O passado já não existia, portanto não podia ser longo aquilo que totalmente deixara de existir. Não digamos, pois, o tempo passado foi longo, porque não encontraremos aquilo que tivesse podido ser longo, visto que já não existe desde o instante em que passou. Digamos antes, aquele tempo presente foi longo, porque só enquanto foi presente é que foi longo. Ainda não tinha passado ao não ser, e portanto existia uma coisa que podia ser longa, mas logo que passou, simultaneamente deixou de ser longo, porque deixou de existir. Vejamos, portanto, ó alma humana, se o tempo presente pode ser longo, foi-te concedida a prerrogativa de perceberes e medires a sua duração, que me responderás: porventura 100 anos presentes são muito tempo? Considera primeiro se 100 anos podem ser presentes. Se o primeiro ano está decorrendo, este é presente, mas os outros 99 são futuros, e portanto ainda não existem. Se está decorrendo o segundo ano, um é passado, outro presente e os restantes futuros. Se apresentarmos como presente qualquer 2 anos intermediários da série centenária, notamos que os que estão antes dele são passados e os que estão depois são futuros, pelo que 100 anos não podem ser presentes. Examina pelo menos se o ano que está transitando pode ser presente. Com efeito, se o primeiro mês está passando, os outros são futuros. Se estamos no segundo mês, o primeiro já passou e os outros ainda não existem. Logo, nem o ano que está decorrendo pode ser todo presente, e se não é todo presente, não é um ano presente. O ano compõe-se de 12 meses. Um mês qualquer é presente enquanto decorre. Os outros são passados ou futuros. Nem sequer, porém, o mês que está decorrendo é presente, mas somente o dia. Se é o primeiro dia, todos os outros são futuros. Se é o último, todos os outros são passados. Se é um dia intermediário, está entre dias passados e futuros. O tempo presente, o único que julgávamos poder chamar longo, ele reduzido apenas ao espaço de um só dia, mas discutamos também acerca dele, porque nem sequer um dia é inteiramente presente. O dia e a noite compõem-se de 24 horas, entre as quais a primeira tem as outras todas como futuras, e a última tem a todas como passadas. Com respeito a qualquer hora intermediária, são pretéritas aquelas que a precedem, e futuras as subsequentes. Uma hora compõe-se de fugitivos instantes. Tudo que dela já debandou é passado, tudo que ainda resta é futuro. Se pudermos conceber um espaço de tempo que não seja suscetível de ser subdividido em mais partes, por mais pequeninas que sejam, só a esse podemos chamar tempo presente, mas este voa tão rapidamente do futuro ao passado que não tem nenhuma duração. Se a tivesse, dividir-se-ia em passado e futuro. Logo, o tempo presente não tem nenhum espaço. Onde existe, portanto, o tempo que podemos chamar longo, será futuro? Mas deste tempo não dizemos que é longo, porque ainda não existe. Dizemos será longo. E quando será? Se esse tempo ainda agora está para vir, nem então será longo, porque ainda não existe nele aquilo que seja capaz de ser longo. Suponhamos que ao menos no futuro será longo, mas só poderá começar a ser no instante em que ele nasce desse futuro, que ainda não existe, e se torna tempo presente, porque só então possui capacidade de ser longo. Mas com as palavras que acima deixamos transcritas, o tempo presente clama que não pode ser longo. Pode medir-se o tempo. E contudo, Senhor, percebemos os intervalos dos tempos, comparamo-los entre si e dizemos que uns são mais longos e outros são mais breves.
Medimos também quando este tempo é mais comprido ou mais curto do que outro, e respondemos que um é duplo ou triplo, ou que a relação entre eles é simples, ou que este é tão grande como aquele. Mas não medimos os tempos que passam quando os medimos pela sensibilidade. Quem pode medir os tempos passados que já não existem ou os futuros que ainda não chegaram? Só se alguém se atrever a dizer que pode medir o que não existe. Quando está decorrendo o tempo, pode percebê-lo e medi-lo. Quando, porém, já tiver decorrido, não pode perceber, nem medir, porque esse tempo já não existe. Através do pretérito e do futuro, não afirmo ao Pai, apenas pergunto: meu Deus, assiste-me e dirige-me. Quem se atreveria a dizer-me que não há 3 tempos conforme aprendemos na infância e as crianças o ensinamos, o pretérito, o presente e o futuro? Existirá somente o presente, visto que os outros 2 não existem? Ou eles também existem? E então o tempo procede de algum retiro oculto, quando de futuro se faz presente. Entra o tempo noutro esconderijo, quando de presente se faz passado? Onde é que os adivinhos viram as coisas futuras que vaticinaram, se elas ainda não existem? Efetivamente, não é possível ver o que não existe, e os que narram fatos passados, sem dúvida, não os poderiam veridicamente contar, se os não vissem com a alma. Ora, se esses fatos passados não existissem, de modo nenhum poderiam ser vistos. Existem, portanto, fatos futuros e pretéritos. O vaticínio do futuro pelo presente. Permite, Senhor, minha esperança, que eu leve mais além as minhas investigações. Não se perturbe a minha atenção. Se existem coisas futuras e passadas, quero saber onde elas estão. Se ainda não posso compreender, sei todavia que em qualquer parte onde estiverem, aí não são futuras nem pretéritas, mas presentes. Pois se também aí são futuras, ainda lá não estão, e se nesse lugar são pretéritas, já lá não estão. Por conseguinte, em qualquer parte onde estiverem, quaisquer que elas sejam, não podem existir senão no presente, ainda que se narrem os acontecimentos verídicos, já passados. A memória relata não os próprios acontecimentos que já decorreram, mas sim as palavras concebidas pelas imagens daqueles fatos, os quais, ao passarem pelos sentidos, gravaram no espírito uma espécie de vestígios. Por conseguinte, a minha infância, que já não existe presentemente, existe no passado, que já não é. Porém, a sua imagem, quando a evoco e se torna objeto de alguma descrição, vejo-a no tempo presente, porque ainda está na minha memória. Confesso-vos, meu Deus, que não sei se a causa pela qual se prediz o futuro equivale ao fenômeno de se apresentarem ao espírito as imagens já existentes das coisas que ainda não existem. Sei com certeza que nós, a maior parte das vezes, premeditamos as nossas ações futuras, e essa premeditação é presente, ao passo que a ação premeditada ainda não existe, porque é futura. Quando empreendermos e começarmos a realizar o que premeditamos, então essa ação existirá, porque já não é futura, mas presente. De qualquer modo que suceda este pressentimento oculto das coisas futuras, não podemos ver senão o que possui existência. Ora, o que já existe não é futuro, mas presente. Por conseguinte, quando se diz que se veem os acontecimentos futuros, não se veem os próprios acontecimentos, ainda inexistentes, isto é, os fatos futuros, mas sim as suas causas ou talvez os seus prognósticos, já dotados de existência. Portanto, com relação aos que os veem, esses acontecimentos não são futuros, mas sim presentes. Por esses vaticínios é apenas profetizado o futuro já preconcebido na alma. Esses vaticínios, repito, já existem, e aqueles que predizem o futuro já os veem como presentes junto a si. Tomemos algum exemplo da multidão tão numerosa de fenômenos. Vejo a aurora e prognostico que o sol vai nascer. O que vejo é presente. O que anuncio é futuro. Não é o sol que é futuro, porque esse já existe,
mas sim o seu nascimento, que ainda se não realizou. Contudo, não o poderia prognosticar, sem conceber também na minha imaginação o mesmo nascimento, como agora o faço quando isso declaro. Mas nem aquela aurora que eu vejo no céu e que precede o aparecimento do sol, nem aquela imagem formada no meu espírito são o mesmo nascimento do sol, ainda que, para se predizer este futuro, se devam enxergar a aurora e a sua imagem como presentes. Por conseguinte, as coisas futuras ainda não existem, e se ainda não existem presentemente. De modo algum poderiam ser vistas se não existem, mas podem ser prognosticadas pelas coisas presentes, que já existem e se deixam observar. Oração ao Senhor do futuro. Declarai-nos, pois, ó soberano das vossas criaturas, de que modo ensinais às almas os acontecimentos futuros, pois não se pode duvidar de que os revelastes aos vossos profetas. De que modo ensinais as coisas futuras, ó Senhor, para quem não há futuro, ou antes, de que modo ensinais algumas coisas presentes acerca do futuro, pois o que não existe também não pode evidentemente ser ensinado. Este modo misterioso está demasiado acima da minha inteligência, supera as minhas forças. Por mim não poderei atingi-lo, porém podê-lo-ei por vós, quando mo concederdes, ó doce luz dos ocultos olhos da minha alma. Conclusão desta análise, nova terminologia. O que agora claramente transparece é que nem há tempos futuros nem pretéritos. É impróprio afirmar que os tempos são três: pretérito, presente e futuro, mas talvez fosse próprio dizer que os tempos são três: presente das coisas passadas, presente das presentes, presente das futuras. Existem, pois, estes três tempos na minha mente, que não vejo em outra parte: lembrança presente das coisas passadas, visão presente das coisas presentes e esperança presente das coisas futuras. Se me é lícito empregar tais expressões, vejo então três tempos e confesso que são três. Diga-se também que há três tempos: pretérito, presente e futuro, como ordinária e abusivamente se usa. Não me importo, nem me oponho, nem critico tal uso, contanto que se entenda o que se diz, e não se julgue que aquilo que é futuro já possui existência ou que o passado subsiste ainda. Poucas são as coisas que exprimimos com terminologia exata. Falamos muitas vezes sem exatidão, mas entende-se o que pretendemos dizer. Novas dificuldades. Como pode medir seu tempo? Disse há pouco que medimos os tempos que passam, de modo que podemos afirmar: este espaço de tempo é duplo de tal outro, ou é equivalente, ou este é igual àquele. Do mesmo modo, exprimimos outras subdivisões do tempo, se mais alguma outra medida pudermos enunciar. Por conseguinte, como dizia, medimos os tempos ao decorrerem, e se alguém me disser como sabeis, responder-lhe-ei: sei o porquê os medimos, não medimos o que não existe. Ora, as coisas pretéritas ou futuras não existem. Como medimos nós o tempo presente, se não tem espaço? Mede-se quando passa. Porém, quando já tiver passado, não se mede, porque já não será possível medi-lo. Mas de onde se origina ele? Por onde e para onde passa? Quando se mede? De onde se origina ele, senão do futuro? Por onde caminha, senão pelo presente? Para onde se dirige, senão para o passado? Portanto, nasce naquilo que ainda não existe, atravessando aquilo que carece de dimensão, para ir para aquilo que já não existe. Porém, que medimos nós senão o tempo, em algum espaço? Não diríamos tempos simples, duplos, triplos e iguais, ou com outras denominações análogas, se hoje não considerássemos como espaços de tempo. Em que espaço medimos o tempo que está para passar? Será no futuro, donde parte? Mas nós não podemos medir o que ainda não existe. Será no presente, por onde parte? Mas nós não medimos o que não tem nenhuma extensão. Será no passado, para onde parte? Mas para nós não é mensurável o que já não existe. Senhor, desfazer este enigma. O meu espírito ardeu em ânsias de compreender este enigma tão complicado.
Não fecheis, Senhor meu Deus e Pai bondoso. Peço-vos por amor de Jesus Cristo. Não fecheis ao meu desejo esses problemas comuns e ao mesmo tempo misteriosos. Fazei, Senhor, que penetre neles e que me sejam claros e manifestos pela vossa misericórdia. A quem devo interrogar sobre estas questões, ou a quem poderei com mais fruto confessar a minha ignorância do que a vós, a quem não molestam as minhas ânsias excessivamente inflamadas no estudo das vossas Escrituras. Dai-me o que amo, pois vós me concedestes esta graça de amar. Dai-me, Pai, o que vos peço, vós que verdadeiramente sabeis presentear os vossos filhos com dádivas valiosas. Dai-mo, porque determinei conhecê-lo, e não descansarei enquanto não mo manifestardes. Peço-vos, por intermédio de Jesus Cristo, em nome do Santo dos Santos, que ninguém me perturbe nesta investigação. Acreditei, e eis o motivo por que falo. É esta a minha esperança. Vivo para ela, a fim de contemplar as delícias do Senhor. Tornasses velhos os meus dias, e eles passam sem saber como. Falamos do tempo e mais do tempo, 2 tempos e ainda 2 tempos. Andamos constantemente com o tempo na boca. Por quanto tempo falou este homem? Quanto tempo demorou a fazer isto? Há quanto tempo não vejo aquilo? Esta sílaba tem o dobro de tempo daquela sílaba breve. Dizemos e ouvimos semelhantes expressões. Os outros compreendem-nos, e nós compreendemos-los. São palavras muito claras e muito ordinárias, mas ao mesmo tempo bastante obscuras. Exigem, por isso, uma nova análise. O tempo é uma certa distensão. Ouvi dizer a um homem instruído que o tempo não é mais que o movimento do sol, da lua e dos astros. Não concordei, porque não seria antes o movimento de todos os corpos, se os astros parassem e continuasse a mover-se à roda do oleiro. Deixaria de haver tempo para medirmos as suas voltas? Não poderíamos dizer que estas se realizavam em espaços iguais, ou se a roda umas vezes se movesse mais devagar, outras depressa? Não poderíamos afirmar que umas voltas demoravam mais, outras menos? Ou, ao dizermos isto, não falamos nós no tempo e não há nas nossas palavras sílabas longas e sílabas breves, assim chamadas porque umas ressoam durante mais tempo e outras durante menos tempo? Fazei, meu Deus, com que os homens conheçam por meio deste simples exemplo as noções comuns das coisas grandes e pequenas. Há estrelas e luzeiros no céu que servem de sinais, indicam as estações, as horas e os anos. Com certeza existem, mas nem eu afirmo que uma volta daquela roda de madeira represente um dia, nem aquele sábio se atreverá a dizer que esse giro não representa um determinado tempo. Desejo saber a força e natureza do tempo com que medimos o movimento dos corpos e dizemos, por exemplo, que tal movimento é 2 vezes mais longo no tempo do que outro qualquer. Prossigamos na investigação. Chamamos dia não somente a demora do sol sobre a terra, pela qual se diferencia o dia e a noite, mas também ao giro completo que o sol descreve do Oriente ao Oriente. Por isso dizemos, passaram-se tantos dias. Entendemos também as respectivas noites, sem enumerar à parte os seus espaços. Portanto, já que o movimento do sol e o seu percurso do Oriente ao Oriente completam um dia, desejava saber se é o movimento que constitui o dia, ou se é a duração em que se realiza esse movimento, ou se são estas 2 coisas conjuntamente. Se fosse o movimento do sol que constituísse o dia, teríamos um dia ainda que o sol completasse a sua carreira num tão pequeno espaço de tempo quanto é o de uma só hora. Se fosse a duração do percurso do sol que constituísse o dia, não haveria dia. Se do nascer a outro nascer do sol houvesse a breve duração de tempo, quanto é o de uma só hora. Mas seria preciso que o sol desse 24 voltas para completar um dia. Se fosse o movimento do sol e a duração desse movimento a dar origem ao dia, este não se poderia apelidar com tal nome, se o sol perfizesse o seu giro completo no espaço de 1 hora.
Também o não chamaríamos dia, se passasse tanto tempo estando o sol parado, quanto este costuma gastar no seu percurso de uma manhã a outra manhã. Agora não procura averiguar em que consiste aquilo que apelidamos dia, mas sim o que seja o tempo, unidade pela qual, medindo o trajeto do sol, diríamos que o completou em menos de metade do espaço do tempo costumado, se acaso o perfizesse no espaço de tempo, quanto é aquele em que decorrem 12 horas. Comparando as duas durações, diremos que uma é simples e outra dupla, ainda que o sol demorasse umas vezes o tempo simples, outras vezes o dobro, no seu percurso, do Oriente ao Oriente. Ninguém me diga, portanto, que o tempo é o movimento dos corpos celestes, quando, com a oração de Josué, o sol parou, a fim de ele concluir vitoriosamente o combate. O sol estava parado, mas o tempo caminhava. Este espaço de tempo foi o suficiente para executar e para pôr termo ao combate. Vejo, portanto, que o tempo é uma certa distensão. Vejo ou parece-me que vejo. Só vós, luz e verdade, mo demonstrareis. O tempo não é o movimento dos corpos. Se alguém me disser que o tempo é o movimento de um corpo, mandar-me-eis estar de acordo? Não mandareis. Ouço dizer que os corpos só se podem mover no tempo. Vós mesmo o afirmais, mas não ouço dizer que o tempo é esse movimento dos corpos. Não o dizeis. Quando um corpo se move, é com o tempo que meça a duração desse movimento, desde que começou até acabar. Se o não vi principiar a mover-se e persevera de modo a não poder notar quando termina, só me é permitido medir a duração do movimento, desde o instante em que comecei a vê-lo, até que eu deixei de ver. Se eu presencio por longo espaço, não posso dizer quanto tempo demorou, mas somente que demorou muito tempo, porque o quanto só por comparação o podemos avaliar. Dizemos, por exemplo, que isto durou tanto quanto aquilo, que isto durou o dobro daquilo, e de modo semelhante nos outros casos. Se pudermos observar de que lado vem o corpo que se move e para onde vai, ou se as suas partes se movem como um torno, poderemos dizer quanto tempo durou de um lugar a outro o movimento deste corpo ou das partes. Portanto, sendo diferentes o movimento do corpo e a medida da duração do movimento, quem não vê qual destas duas coisas se deve chamar de tempo? Num corpo que umas vezes se move com diferente velocidade e outras vezes está parado, medimos não somente o seu movimento, mas também o tempo que está parado. Dizemos, esteve tanto tempo parado como a andar, ou esteve parado o dobro ou o triplo do tempo em que esteve em movimento, e assim por diante. Ainda no cálculo exato, ou aproximativo, costuma dizer-se mais e menos. Portanto, o tempo não é o movimento dos corpos. Senhor, iluminareis as minhas trevas. Confesso-vos, Senhor, que ainda ignoro o que seja o tempo. De novo, vos confesso também, Senhor, isto não o ignoro, que digo estas coisas no tempo, e que já há muito que falo do tempo, e que esta longa demora não é outra coisa senão uma duração de tempo. E como posso saber isto, se ignoro o que seja o tempo? Acontecerá talvez que não saiba exprimir o que sei? Ai de mim, que nem ao menos sei o que ignoro. Eis-me diante de vós, ó meu Deus, para vos declarar que não minto. Falo-vos tal qual é o meu coração. Vós acendereis a minha candeia, Senhor meu Deus, e iluminareis as minhas trevas. Nova teoria sobre o tempo. Acaso minha alma não vos engrandece ao declarar-vos com verdade que meço os tempos? Efetivamente, meu Deus, eu meço-os e não sei o que meço. Meço o movimento de um corpo com o tempo. Não poderei eu medir o tempo do mesmo modo? Ser-me-á possível medir o movimento de um corpo enquanto ele perdura? E quanto o corpo leva em chegar de um lugar a outro, sem que meça o tempo em que se move? Com que posso eu medir o tempo? É com o espaço mais breve de tempo que calculamos outro mais longo, do mesmo modo que medimos o comprimento de um caibro com o côvado? Igualmente vemos que pela duração de uma sílaba breve se avalia de uma sílaba longa, e afirmamos que a duração de uma é dupla da outra. Assim, medimos a extensão de um poema pelo número de versos.
a grandeza dos versos pela dos pés, a dos pés pela duração das sílabas, as sílabas longas pelas breves, e não pelo número de páginas, pois deste modo mediríamos os espaços e não os tempos, conforme as palavras passam, e nós as pronunciamos, dizemos: este poema é extenso, pois se compõe de tantos versos. Os versos são compridos, porque constam de tantos pés. Os pés também são compridos, pois se estendem por tantas sílabas. Estas são longas, porque são o dobro das breves. Mas nem assim alcançamos medida certa para o tempo, porque pode suceder que um verso menos extenso ressoe por maior espaço de tempo, se pronuncia mais lentamente do que outro mais longo, se é proferido mais depressa. O mesmo sucede aos poemas, pés e sílabas, pelo que pareceu-me que o tempo não é outra coisa senão de extensão, mas de que coisa seja ignoro. Seria para admirar que não fosse a da própria alma. Portanto, dizei-me, eu vou-lo suplico, meu Deus, que coisa meço eu, quando declaro indeterminadamente, este tempo é mais longo do que aquele, ou quando digo determinadamente, este é duplo daquele outro, sei perfeitamente que meço o tempo, mas não o futuro, porque ainda não existe. Também não avalio o presente, pois não tem extensão, nem o passado que não existe. Que meço eu então? O tempo que presentemente decorre e não o que já passou? Assim o tinha dito eu. Uma experiência. Insisto a minha alma e redobra esforçadamente de atenção. Deus nos ajudará, pois Ele nos criou e não fomos nós que nos criamos. Fixa o olhar onde desponta o amanhecer da verdade. Supõe, por exemplo, que a voz de um corpo começa a ressoar. Ecoa, continua a ecoar e cala-se. Fez silêncio. A voz esmoreceu. Já não é voz. Era futura antes de ecoar e não podia ser medida porque ainda não existia. E agora também não é possível medi-la porque já se calou. Nesses instantes em que ressoava, era comensurável porque então existia uma coisa suscetível de ser medida. Mas mesmo nesses momentos não era estável, ia esmorecendo e passava. Não seria por acaso esta instabilidade ou movimento o que a tornava mensurável? Com efeito, ao esmorecer, estendia-se por um espaço de tempo pretérito, onde seria possível medi-la, já que o presente não tem nenhuma extensão. Porém, se então era possível medi-la, suponhamos que outra voz começou a ressoar, e ainda ressoa numa vibração contínua e de igual intensidade. Meçamo-la enquanto ela ressoa, pois desde que cesse de vibrar, já será pretérita e não a poderemos medir. Meçamo-la por conseguinte e calculemos a sua duração. Todavia ainda soa e não a podemos avaliar, senão desde o seu princípio, em que começou a ressoar, até o fim, quando emudecer, porque todo intervalo se mede desde um certo ponto até um limite determinado. Por este motivo, a voz que ainda não terminou não é suscetível de ser comensurada, de modo que possamos calcular a sua longa ou breve duração. Nem podemos afirmar que seja igual a alguma outra ou que a sua relação seja simples ou dupla, nem estabelecer qualquer outra proporção. Logo que essa voz cesse, fica destituída de existência. Então, de que modo poderá ser avaliada? Com efeito, medimos os tempos, mas não os que ainda não existem, ou já passaram, nem os que não têm duração alguma, nem os que não têm limites. Não medimos, por conseguinte, os tempos futuros, nem os passados, nem os presentes, nem os que estão passando. Contudo, medimos os tempos. Este verso, Deus Criador Omnio, de 8 sílabas, vai se alternando com sílabas breves e longas. 4 breves, a primeira, terceira, quinta e sétima. Estas são simples, comparadas com as 4 longas, a segunda, quarta, sexta e oitava. Cada uma destas tem o dobro de tempo com relação às outras. Assim o noto pelo testemunho dos sentidos. Segundo o que estes me revelam, meço a sílaba longa pela breve e vejo que a longa contém 2 vezes a breve. Mas quando soa uma após a outra, se a primeira é breve e a segunda é longa, como hei de reter a breve?
como hei de aplicar a breve e a longa para medir esta, de modo a poder averiguar que a longa tem o dobro de duração. Não é verdade que a longa só começa a ressoar no momento em que a breve tenha cessado? Também não meço esta mesma sílaba longa enquanto é presente, pois só me é possível medi-la depois de terminada. E, uma vez terminada, passou, que medirei eu, portanto. Onde está a sílaba breve, que me serve de medida? Onde está a longa, para eu a medir? Ambas ressoaram, voaram, foram passando e já não existem. Meço-as e, com a certeza que me pode dar a percepção de um sentido, respondo confiadamente que no espaço de tempo uma é simples, outra é dupla. Nem posso dizê-lo senão porque passaram e terminaram. Não as meço, portanto, a elas, que já não existem, mas há alguma coisa delas que permanece gravada na minha memória. Em ti, ó meu espírito, meço os tempos. Não queiras atormentar-me, pois assim é. Não te perturbes com os tumultos das tuas emoções. Em ti, repito, meço os tempos. Meço a impressão que as coisas gravam em ti, a sua passagem, impressão que permanece ainda depois de elas terem passado. Meço a ela enquanto é presente, e não aquelas coisas que se sucederam para a impressão ser produzida. É a essa impressão ou percepção que eu meço quando meço os tempos. Portanto, ou esta impressão é os tempos ou eu não meço os tempos, quando medimos os silêncios, e dizemos que aquele silêncio durou o mesmo tempo que aquela voz. Não dirigimos o pensamento para a duração da voz, como se ressoasse ainda, a fim de podermos avaliar no espaço de tempo o intervalo dos silêncios? Com efeito, quando, sem abrir a boca nem pronunciar palavra, fazemos mentalmente poemas, versos ou qualquer discurso, ou medimos quaisquer movimentos, comparamo-los pelos espaços de tempo e achamos a relação de uns com outros, como se os pronunciássemos em voz alta. Se alguém quisesse soltar uma palavra um pouco mais longa e regulasse com o pensamento a sua duração, esse delimitaria o espaço de tempo em silêncio. Confiando-o à memória, começaria a produzir aquela palavra que soa, até atingir o limite proposto. Mas essa voz ressoa e ressoará, pois a parte que esmoreceu, sem dúvida, já ressoou, e o que resta soará ainda. Vai assim emudecendo pouco a pouco, enquanto a presente atenção do espírito vai lançando o futuro para o passado. Com a diminuição do futuro, o passado cresce até o momento em que seja tudo pretérito, pela consumição do futuro. O tempo e o espírito, mas como diminui ou se consome o futuro, se ainda não existe, ou como cresce o pretérito, que já não existe, a não ser pelo motivo de três coisas, se nos depararem no espírito onde isto se realiza: expectação, atenção e memória. Aquilo que o espírito espera passa através do domínio da atenção para o domínio da memória. Quem, por conseguinte, se atreve a negar que as coisas futuras ainda não existem, não está já no espírito a expectação das coisas futuras. Quem pode negar que as coisas pretéritas já não existem, mas está ainda na alma a memória das coisas passadas? E quem contesta que o presente carece de espaço porque passa no momento? Contudo, a atenção perdura, e através dela continua a retirar-se o que era presente. Portanto, o futuro não é um tempo longo, porque ele não existe. O futuro longo é apenas a longa expectação do futuro. Nem é longo o tempo passado, porque não existe. Mas o pretérito longo, outra coisa não é, senão a longa lembrança do passado. Vou recitar um hino que aprendi de cor. Antes de principiar, a minha expectação estende-se a todo ele. Porém, logo que o começar, a minha memória dilata-se, colhendo tudo o que passa de expectação para o pretérito. A vida deste meu ato divide-se em memória, por causa do que já recitei, e em expectação, por causa do que hei de recitar. A minha atenção está presente, e por ela passa o que era futuro, para se tornar pretérito. Quanto mais o hino se aproxima do fim, tanto mais a memória se alonga e a expectação se abrevia, até que esta fica totalmente consumida, quando a ação já toda acabada passa inteiramente para o domínio da memória.
Ora, o que acontece em todo cântico, isso mesmo sucede em cada uma das partes, em cada uma das sílabas, em cada ação mais longa, da qual aquele cântico é talvez uma parte, e toda a vida do homem, cujas partes são os atos humanos. Isto mesmo sucede em toda a história dos filhos dos homens, da qual cada uma das vidas individuais é apenas uma parte. A unidade do meu ser, mas porque a vossa misericórdia é superior às vidas, confesso-vos que a minha vida é dissensão. A vossa destra recolheu-me por meio do meu Senhor, Filho do homem e mediador entre vós que sois uno, e nós, que além de sermos muitos em número, vivemos apegados e divididos por muitas coisas, assim me unirei por ele a vós, a quem por seu intermédio fui ligado, desprendendo-me dos dias em que dominou em mim a concupiscência, alcançarei a unidade do meu ser, seguindo a Deus uno, esquecerei as coisas passadas, preocupar-me-ei sem distração alguma, não com as coisas futuras e transitórias, mas com aquelas que existem no presente. Com fervor de espírito, dirijo-me para a palma da celestial vocação, onde ouvirei o cântico dos vossos louvores e contemplarei a vossa alegria, que não conhece futuro nem passado. Agora, porém, os meus anos decorrem entre gemidos. Vós, Senhor, consolação minha, sois eternamente meu Pai, mas eu dispersei-me no tempo, cuja ordem ignoro. Os meus pensamentos, as entranhas íntimas da minha alma, são dilacerados por tumultuosas vicissitudes, até o momento em que eu, limpo e purificado pelo fogo do vosso amor, me uno a vós, para além dos tempos. Estarei firme e imutável em vós, na minha forma, na vossa verdade. Não tolerarei as questões dos homens que, devido à enfermidade, castigo da sua culpa tem mais sede de saber do que permite a sua capacidade. Perguntam que fazia Deus antes de criar o céu e a terra, ou também como lhe veio à mente a ideia de fazer alguma coisa, já que antes nunca fizera nada. Concedei-lhe, Senhor, a graça de pensarem bem no que dizem e de saberem que não se emprega o advérbio nunca, onde não existe o tempo. Por conseguinte, dizer que Deus nunca fizera nada não é o mesmo que afirmar que Deus, em nenhum tempo, criara coisa alguma, que eles vejam que nenhum tempo pode existir sem a criação e deixem essa linguagem oca, que estendam também o pensamento por aquelas coisas que estão antes e entendam que vós sois, antes de todos os tempos, o eterno Criador de todos os tempos. Estes não podem ser coeternos convosco, nem nenhumas outras criaturas, ainda que haja algumas que preexistem aos tempos. Deus conhece de modo diferente das criaturas. Que abismo, Senhor, meu Deus, ou dos vossos profundos segredos, e quão longe deles me levaram as consequências dos meus delitos. Sarai os meus olhos, para me alegrar com a vossa luz, se realmente existe um espírito, dotado de tão grande ciência e presciência, que conheça todo o passado e futuro, como eu sei um cântico dos mais vulgarizados. Esse espírito é extraordinariamente maravilhoso e vertiginosamente estupendo. Com efeito, nada se lhe esconde, nem do passado, nem dos restantes séculos. Assim como, quando entoa aquele cântico, não se me escapa o número de estrofes proferidas, desde o início, nem as que faltam para chegar ao termo. Mais longe de mim pensar que vós, Criador do universo, Criador das almas e dos corpos, longe de mim pensar que conheceis assim todos os segredos futuros e passados. O vosso conhecimento diverge muito do nosso, é extraordinariamente mais admirável e incomparavelmente mais misterioso. Quando se canta uma melodia conhecida, o afeto varia e o sentimento espraia-se com a expectativa dos sons que estão para vir, ou com a recordação dos que passaram. A vós que sois imutavelmente eterno, isto é, verdadeiramente eterno Criador das inteligências, não sucede o mesmo. Assim como, sem variar de ciência, conhecestes no princípio o céu e a terra, assim também criastes no princípio o céu e a terra, sem modificação alguma da vossa atividade. Entoe vossos louvores, aquele que compreende,
E quem não compreende, enalteça-vos também. Ó, quão sublimes sois! Contudo, a vossa morada são os humildes de coração. Levantai os que caíram, e não caem aqueles de quem vós sois a altura.